Abra sua Bíblia, irmãos, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Deus nos deu uma única missão como igrejas, irmãos. Quando Jesus estava resumindo ali, conversando com o chefe dos fariseus, dos religiosos, inquirindo ele a respeito da lei, perguntaram para ele qual que era o maior mandamento. Ele falou assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o próximo como a ti mesmo. E nisso se resume toda a lei e os profetas. Esse aqui é o resumo da Bíblia inteira. As leis, os profetas, o Evangelho, as cartas apostólicas. Ame a Deus acima de todas as coisas, ame o próximo como a ti mesmo, assim você cumpre toda a lei e os profetas. Por isso nós criamos uma estratégia como igreja única de criar um ambiente agradável para que as pessoas sejam capacitadas a terem cada dia mais intimidade com Deus, comunhão com os irmãos, e assim sejamos influentes lá fora, cumpramos a missão. Deus deu uma missão só: ir por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos, ensinando a guardar tudo que eu nos tenho ordenado. A nossa igreja trabalha num processo muito simples. A gente se une aqui no domingo para ser capacitado a ter intimidade com o Senhor. A gente valoriza cada pessoa que Deus traz aqui para a gente comemora cada aniversário, a gente quer ter comunhão com cada um dos grupos pequenos que a gente se une nas quintas-feiras. E eu creio que nesse simples processo de Deus na nossa vida, nós vamos influenciar essa cidade para a glória de Deus. Deus nos deu uma única missão: levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Jesus Cristo e o seu Espírito e os frutos do seu Espírito são as únicas coisas ao qual não há lei. Você nunca vai encontrar alguém aí que debata a respeito de ser amado. Eles podem debater a nossa doutrina, a nossa religião, a nossa fé. As pessoas podem ser batista ou presbiteriano, assembleiano, eles podem ser evangélico ou não, mas ninguém é contra Jesus. Ninguém vai contra Jesus. Você nunca vai ajudar uma senhora a atravessar a rua e ela vai chegar: olha que absurdo, aquela pessoa me amou. Olha que absurdo, aquela pessoa teve paciência, aquela pessoa cheia de paz. Que ridículo, ele é alegre. Não existe, porque contra os frutos do Espírito não há lei. Então, a nossa missão como igreja é levar as pessoas a uma manifestação do fruto do Espírito, a um relacionamento crescente com Jesus Cristo de Nazaré. E eu creio que assim, pessoas e vidas serão impactadas e a nossa cidade será transformada para a glória de Deus. Eu me coloquei num desafio, senti esse desafio de Deus, e nas próximas dezenas de semanas eu vou pregar a respeito unicamente de cada aspecto da vida de Jesus. Eu quero levar vocês a crescerem no conhecimento, no entendimento e no relacionamento com Ele. Na última ministração que eu preguei, falei a respeito do batismo de Jesus, de como Ele, mesmo sendo um homem que em nada pecou, aceitou no nosso lugar ser batizado por arrependimento de nossos pecados, e ali começou a se identificar conosco. E Ele foi batizado, e depois de identificado com a gente, levantado das águas, Deus olhou para ele e falou assim: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O ministério de Jesus já começa com essa declaração forte: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E o próximo passo é o que acontece aqui em Mateus capítulo 4. Ele sai daquele batismo, ele sai daquela declaração, e a partir do versículo 1, o texto diz assim, vou ler na NVI: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com a
suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus, porém, lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso lhe darei, se você prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Palavra de Deus. Jesus recebeu aquela palavra de aprovação: tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E o próximo texto, o próximo versículo, já no versículo 1 fala: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. O tema da mensagem de hoje é tentações em meio ao deserto. Deserto é aquele lugar árido, aquele lugar que é seco. Deserto é um lugar de extremos. Deserto é aquele lugar que de dia faz um calor absurdo e de noite faz um frio extremo. Deserto é aquele lugar na vida onde o que você planta não colhe. Deserto é um lugar de solidão, que onde você olha não encontra nada a não ser sequitude, areia. Deserto é aquele momento na vida onde você olha para o lado e não vê ajuda, não vê socorro, não vê situação, não vê saída, só vê seca, frio, escassez. Deserto é um lugar de morte. E a Bíblia nos ensina que a vida do cristão, ora vem, ora vai, e passa pelo meio do deserto. O povo do Egito, de Israel, quando foi tirado do Egito, antes de entrar na terra prometida, teve uma passagem de transição pelo deserto. O deserto é um lugar de transição, quando Deus quer te tirar de um nível e te colocar em outra posição. E se você não entende sobre o deserto, irmão, se você é crente, eu tenho uma boa ou talvez uma péssima notícia para você. Ou você já passou pelo deserto, ou você está passando pelo deserto. E se você nunca passou, você ainda vai passar pelo deserto. Porque no deserto também é um lugar de escola. O deserto é um lugar de manifestação de Deus. O deserto é um lugar de conhecer o Senhor. É um lugar de preparação para que a gente possa habitar e desfrutar das suas promessas. E é interessante porque muitas vezes quando a gente se vê no meio de lutas e batalhas e tribulações, quando a gente se vê nesse deserto espiritual, familiar, financeiro, profissional, não importa a área, a primeira coisa que a gente se pergunta é: o que eu fiz a Deus? Onde eu errei, onde eu falhei para estar passando por esse deserto? E essa mensagem vem direto ao encontro do confronto dessa afirmação, porque o texto diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus não estava passando pelo deserto porque tinha falhado. Jesus não estava passando pelo deserto porque estava em pecado. Pelo contrário, ele foi aprovado por Deus e conduzido pelo próprio Deus ao deserto, porque Deus queria ali trabalhar, lapidar e fazer com que Jesus fosse aprovado aonde o seu próprio povo foi rejeitado. Deserto é um lugar de transição. Deserto não é um lugar para você habitar, não é um lugar de habitação. Você entra no deserto porque Deus te conduz para lá, mas você sai de lá quando você aprende as lições que esse mesmo Deus te levou. O povo de Israel não aprendeu. Aquela geração birrenta, mimada, não aprendeu, então morreram todos no deserto. Porque não aprenderam a reconhecer o Senhor mesmo em meio às lutas. Provérbios capítulo 3 fala: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Mas o povo de Israel não reconheceu o Senhor. Fez um bezerro de ouro e o chamou de Yahvé. O povo de Israel via maná caindo do céu todo dia, via água saindo da rocha, via uma nuvem conduzindo eles de dia para diminuir o calor, via uma coluna de fogo aquecendo eles no frio, mas eles não reconheceram o Senhor. Quando foi para ter um encontro com Ele,
Diante da manifestação da sua glória, o povo preferiu: vai você, Moisés, eu não tenho coragem de encontrar com ele. O povo queria a promessa, mas não queria aquele que prometeu. Deserta um lugar para fazer você desapegar da promessa e começar a se apegar naquele que prometeu. Porque as promessas não podem ser maiores do que aquele que promete. Deus não pode ser um meio para um fim. Deus é o fim em si. Deus nos chamou para ter um relacionamento com Ele, para conhecê-lo como somos plenamente conhecidos. E muitas vezes o deserto é esse lugar de conhecer as nossas fragilidades e conhecer a grandeza do nosso Deus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E olha como o diabo é sujo, o diabo trabalha, porque o versículo 2 diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. O diabo esperou um momento de fragilidade. Depois que Jesus estava naquele sol escaldante de dia, passando aquele frio terrível de noite sem comer nada, por 40 dias e 40 noites teve fome. E era um momento onde ele se sentiu, na sua natureza humana, mais frágil, mais fraco. É a hora que o diabo se manifesta. O diabo sabe que na vida do crente não pode tocar. Na vida dos outros aí fora ele faz e desfaz, faz trabalho e desfaz, mas na vida do cristão não pode tocar, porque você foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro. O maligno não lhe toca, mas ele fica esperando aquele momento de fragilidade, uma pequena brecha, para nos induzir ao erro. E é nesse momento de deserto, nesse momento de fraqueza, que o tentador aparece. Depois de 40 dias e 40 noites de fome e sofrimento, no momento mais frágil, o versículo 3 fala que o tentador aproximou-se dele. É nesse momento de luta, nesse momento de dúvida, o tentador se aproxima para tentar tirar de você algo que o faça sair do ambiente de proteção da presença de Deus. E olha que interessante a pergunta que ele começa a fazer, porque lá no final do capítulo 3, o texto diz: tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer. E quando o diabo vai tentar Jesus, no meio da fraqueza e da luta dele, o que ele pergunta: tu és o filho de Deus? Tem certeza que você é um filho de Deus? Você está aí sofrendo nessa área há tantos anos? Será mesmo você um filho de Deus? Então por que ele permitiu você estar aqui com fome? Você é filho de Deus mesmo? Então por que você está nessa fragilidade toda? Você é mesmo um filho de Deus? O diabo vem questionando de primeira a nossa filiação de Deus. E o que nós temos que ter como mais forte, enraizado no nosso coração é: nós somos filhos de Deus e não há nada que seja maior do que isso. Eu fui pregar hoje cedo, ministrar hoje cedo, numa igreja, pediram para me apresentar, e um se apresentou: eu sou o pastor tal, formado há tantos anos, criado em tanto lugar, fiz aquilo outro, e eu sou o fulano de tal, chefe de tal situação, e daquilo outro. E você, quem é você? Eu falei: meu nome é Mateus Simões da Silva, e eu sou filho de Deus. Só isso? Não tem nada mais importante que isso. Porque tudo que veio depois, eu tive uma ótima família, 3 lindas filhas, eu tenho um ministério há 15 anos, mas tudo isso veio do fato de eu ser filho de Deus. E tudo isso vai passar, mas a minha filiação em Deus vai permanecer para toda a eternidade. Eu sou filho de Deus na vitória, eu sou filho de Deus na derrota, eu sou filho de Deus na bonança, eu sou filho de Deus na escassez, eu sou um filho de Deus. E nada mais importante do que isso, Satanás. Eu sou filho de Deus. Talvez se fosse filho de um presidente, de uma rainha, de um rei, a pessoa se exaltaria disso. Olha, eu sou filho do Bolsonaro, eu sou filho do Lula, eu sou filho da rainha da Inglaterra. E se acha? Você conhece o meu pai? Olha, eu não sei quem é o teu pai, mas se você nasceu de novo, ele te deu o direito de se tornar filho de Deus. Amém. E nada mais importa além disso. E se você é mesmo um filho de Deus,
passando essa fome toda, mande que essas pedras se transformem em pão. Bom, se você é filho de Deus, e se diz ser um filho de Deus, mesmo em meio a essa dificuldade, então por que você não faz algo para se livrar dessa luta? Jesus teve fome. E eu pergunto para você, Jesus tinha condição de saciar a sua fome? Jesus tinha condição de transformar a pedra em pão? Sim ou não? Jesus transformou água em vinho. Jesus transformou 5.000, alimentou 5.000 pessoas com pães e peixes. Para Jesus transformar a pedra em pão não é nada. Ele é o verbo vivo, ele é o Criador, ele é aquele que disse: haja luz e houve luz. Transformar a pedra em pão não importa. Então por que Jesus, em meio àquela necessidade, tendo a possibilidade de supri-la, por que ele não fez nada a respeito? Por que Jesus não se mexeu? Por que Jesus não respondeu? Quer saber de uma coisa? Eu vou provar para você que eu sou um filho de Deus. Eu vou resolver esse problema, Satanás. Está aqui. E a primeira resposta é porque Jesus nos ensinou a não ser conduzido por Satanás. Assim, Satanás, eu só não vou transformar porque você falou. Você quer que eu transforme isso aqui em pão? Então talvez deve ter uma armadilha por trás, porque o diabo não veio para outro motivo, a não ser roubar, matar e destruir. Mesmo que ele apareça como um anjo de luz para suprir uma necessidade real. Jesus estava na necessidade mais básica do ser humano, uma necessidade fisiológica de comer. Era uma necessidade genuína e ele tinha condição de suprir. Mas a resposta dele é espetacular: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não sou movido pelas minhas necessidades apenas. Eu não tomo decisões baseadas no que eu preciso, no que eu posso fazer. Eu sou um filho de Deus, e como um bom filho de Deus, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. João 5,19 fala assim: eu não posso fazer nada a não ser aquilo que eu vejo meu Pai fazendo. Então, se o meu Pai não disse para transformar essa pedra em pão, se o meu Pai permitiu que eu esteja nesse ambiente passando fome e sede, se o meu próprio Pai me conduziu aqui permanecerei até que de cá seja resgatado por Ele, Satanás. O que eu aprendo com esse texto é que necessidade genuína e condição de solucionar não é requisito básico, aprovação para que a gente tome decisões. Muitas vezes você se vê numa situação difícil, ajoelha, pede a Deus uma saída, uma solução, e Deus demora para responder. Então você fala: eu preciso, Deus sabe que eu preciso. Já que Deus não responde, eu vou fazer por mim mesmo, eu vou dar um jeito aqui. Porque, afinal de contas, os fins justificam os meios, e a gente não percebe que quando a gente dá uma mãozinha para Deus, tudo que a gente cria são problemas eternos. Deus prometeu para Abraão: Abraão, você está de idade avançada. Abraão, a tua esposa tem um útero seco e estéril até hoje, com 90 anos de idade, mas eu vou te dar um filho da promessa, e esse filho vai abençoar todas as famílias da terra. E passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, chega Sara para Abraão: olha, nós temos uma promessa, se vira, vamos fazer alguma coisa. Faz alguma coisa, toma aqui a concubina. E ele foi ajudar Deus e criou Ismael, um problema que está diante deles até hoje. Porque mais importante do que chegar lá é como chegar lá. Mais importante do que receber algo de Deus é como receber. Deus se importa muito mais com o como do que onde. Nós estamos aqui peregrinando. Não importa se você vai terminar a sua vida com uma casa, 2 casas, 20 casas, com a conta bancária cheia, formado em 50 faculdades. O importa é como você caminhou com Ele até aqui, porque todas essas coisas passarão, mas as palavras de Deus permanecerão por toda a eternidade. E a maneira como você responde à palavra de Deus vai ecoar na sua vida por toda a eternidade. E essa é a tentação segunda, porque o tentador,
No versículo 5, levou ele numa cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: você é mesmo o Filho de Deus? Então jogue-se daqui para baixo. Existe uma promessa para você. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles te segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Se joga, Jesus, não tem problema. Existe uma promessa de Deus. Deus não pode falhar. Então faz de qualquer jeito. E Jesus responde para ele assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Existe uma promessa para você, Abraão, de abençoar as nações, então faz o filho de qualquer jeito. Existe uma promessa para você que crê em Deus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então quer saber? Deus que se vire. Vou educar os meus filhos de qualquer jeito, eu não vou conduzir para a igreja, é porque aí o problema é dele. Deus vai cuidar. Olha, existe uma promessa de que aquele que vai na mão de Jesus, de maneira nenhuma será lançado fora, uma vez salvo para sempre. Então quer saber? Eu vou viver de qualquer jeito, eu estou salvo. Olha, existe uma promessa de Deus que Ele suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Então quer saber? Vou trabalhar de qualquer jeito, vou acordar tarde, vou sair cedo, vou ser relaxado. Deus vai cuidar. Deus tem que cuidar, Ele prometeu cuidar. Então quer saber? Vou pegar esse cartão de crédito e vou gastar. Eu não estou nem aí se eu não tenho como pagar depois eu ajoelho e oro, porque Deus falou que é suprir. Então vou ali na avenida e vou torrar tudo. E depois eu vou chorar: Deus, o Senhor prometeu, eu sou filho de Abraão, eu fui negligente, mas não importa, o Senhor prometeu. Não é assim. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não é porque existem promessas de Deus que você pode viver de qualquer jeito, independentemente. As promessas são para os filhos de Deus, e os filhos de Deus são movidos pela voz que sai da boca de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aqueles que seguem os próprios intentos, desejos do coração, não são filhos de Deus, não. Porque é enganoso o coração do homem. Quem é conduzido pelo coração do homem está perdido. Não importa as promessas, porque as promessas são condicionais. E um filho de Deus vive diligentemente. Um filho de Deus fala: eu não vou tentar o Senhor meu Deus, não. Não é porque Ele prometeu que eu posso me jogar. Ele prometeu e me ensinou a guardar aquilo que Ele tem ensinado. E é assim que eu vou viver. Promessas de Deus não são desculpas para relaxo. Não são desculpas para usar de qualquer meio para objetivos finais. Por isso, na terceira tentação, no versículo 8, o diabo levou um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, o seu esplendor, e disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Por que Jesus veio na terra? As pessoas falam assim: Jesus veio para salvar. Também, mas por que Ele veio salvar? Jesus veio para instaurar o seu reino. Salmo 110, Deus disse: assenta-se. Diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha destra, e eu colocarei todos os reinos debaixo dos seus pés. Jesus veio vencer a morte, destronar Satanás, tirar a chave da mão dele que foi dada por Adão, e ali estabeleceu o seu reino, que não é desse mundo, um reino eterno e espiritual. Um reino que não é de comida ou bebida, mas é justiça, paz e alegria para todos aqueles que creem. Jesus veio estabelecer o reino. E aqui é uma ótima oportunidade de pegar um atalho. Porque Jesus sabia que para estabelecer o reino e reinar sobre todos, Ele teria que ser torturado, espancado, crucificado até a morte, condenado no nosso lugar, ser afastado de Deus, receber a ira de Deus sobre a sua cabeça, para depois vencer a morte e receber as chaves do reino. É um preço alto.
Mas se Jesus tivesse compromisso único, exclusivamente com a promessa, o caminho mais fácil é ajoelha, adora e recebe a promessa. O povo de Israel reprovou, porque o povo de Israel queria ser conduzido a Canaã. Ele não estava nem aí para Deus, eu quero Canaã. Então, já que Moisés sumiu, faz 40 dias que ele sumiu, já que eu oro e parece que Deus sumiu, já que eu oro e Deus não me responde, então esse Deus aí está demorando demais, então eu vou procurar outro caminho. Se qualquer um falar, qualquer promessa eu vou buscar, esfrega aqui esse paninho, dá as ofertas, sacrifica isso aqui, faz ali, mata um gato ali na esquina, toma um passe ali, não importa, o que eu quero é a promessa. O que eu quero é meu marido, a minha esposa, o que eu quero é minha família, o que eu quero é dinheiro, o que eu quero é promoção, eu quero carro, eu quero a bênção, não importa. Para que pagar um preço? Para que ser conduzido? Eu quero agora. Então você ajoelha. Se ajoelha. Se ajoelha diante de qualquer altar, toma e está feliz, e mal sabe que ali perdeu o trono eterno. Deus está chamando filhos de Deus que não são conduzidos por necessidade ou por promessa, mas são conduzidos por propósito, para caminhar com Ele, para conhecê-lo e por Ele, assim como por Ele nós somos plenamente conhecidos. Homens de dores, mulheres de dores, que sabem o que é padecer, mas que também sabem que se com Ele sofremos, com Ele reinaremos eternamente. Que sabe que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. Que a tribulação é leve, a glória é pesada. Que a tribulação é momentânea se comparado com a glória que durará por toda a eternidade. Então quer saber? Como Moisés, o único dentro de 3 milhões, disse: se a tua presença não for comigo, Deus, não me faça sair desse lugar. Isso é uma promessa. Promessa. Você quer chegar na terra prometida? Tá bom, cansei de andar com você. Eu vou mandar um anjo na tua frente, ele vai te conduzir e você vai tomar a promessa. Tchau. Não, Deus. Como saberão a nossa diferença? Não é por causa de uma bênção, uma promessa. Jeff Bezos, o homem do mundo, não te serve. Elon Musk, um dos mais bilionários do mundo, não te serve. Dinheiro não vai fazer diferença. A diferença minha, nossa, para os outros povos, é que eu ando com o Senhor. Então, quer saber, Deus, eu prefiro ficar no deserto do que ser conduzido à vitória sem a tua presença. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Porque eu amo muito mais a tua presença do que qualquer outra promessa, bênção, vitória, efêmera e passageira. Por isso está escrito: adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste. Eu adoro o Senhor meu Deus. Se Ele permite eu estar aqui, eu adoro o Senhor meu Deus aqui. Se Ele me levar para a vitória abundante, eu adoro o Senhor meu Deus lá, porque o meu compromisso não é com a promessa, é com o Senhor. Porque na presença do Senhor a plenitude de alegrias e delícias eternamente. Agora é interessante ver como Jesus venceu o Satanás. Como Jesus venceu. Porque o texto diz: então o diabo deixou, e os anjos do Senhor o serviram. Por que o diabo os deixou? Fizeram uma campanha, 7 sextas-feiras da libertação. Por que o diabo deixou? Jesus ficou 7 quinta-feira expulsando. Manifesta! Quem é aí? Entrevistando. Quem é você? De onde você veio? O que você faz? Por que você está aqui? Eu ordeno, eu apreendo. Vai embora! Tchau! Não. Tiago 4:7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você sabe como você vence Satanás? Não é enfrentando ele, não. Nem o anjo Gabriel, disputando o corpo de Moisés, intentou acusar Satanás. Falou que o Senhor me repreenda.
Mas a gente gosta de falar, levanta, vamos lá agora, diabo. Eu já fiz isso, irmão. Eu lembro como eu apanhei depois. Começo do ministério, querendo avançar. Chamei a Renata, ajoelhamos. Eu invoco a potestade dessa cidade. Em nome de Jesus, eu vou te estourar. Passou 3 dias, mas está até flutuando em casa. Tentando, a luz apagando. Eu falei, tirou a cara, minhas costas. Eu falei, nada, me minhas costas. Ai, meu Deus, eu não. Eu falei, tô fora. Perdão, Jesus. Menino, invoquei o capeta, você está louco? Eu não te chamei para invocar Satanás, pensa, eu te chamei para proclamar a palavra de Deus, é assim que Jesus venceu. Resiste o diabo e proclama a palavra, e ele fugirá. Bobinho, apanhei muito, mas aprendi. Então, vamos fazer uma reunião aqui para tirar a potestade do São João, mas você está louco, mano. Ah, deixa ele lá. Fica para lá. Eu estou aqui pregando evangelho. Quando Deus falou das nossas armas espirituais, repara, as armas espirituais que Ele nos ofereceu, se eu não me engano é Efésios ou Gálatas, acho que é Efésios capítulo 6. Eu amei externa, nada a ver. Efésios capítulo 6, ele começa a falar das nossas armas espirituais. Isso, acertei. Versículo 10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vista toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ficar, não é avançar, ficar, permanecer firmes na promessa de Jesus, como diria a canção. 12. Pois a nossa luta não é dele, é nossa. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Ei, pastor, a nossa luta é contra as potestades mesmo, tá certo. Eu conheço um pastor que, numa cidade que não vou falar o nome ali de Bandeirantes, pegou um avião, um helicóptero, por Deus, eu não estou inventando. E a mania dele era expulsar o demônio, invocar e fazer os demônios flutuar, e fazer um teatro, um show, bombou a igreja. Ele falou, eu vou acabar com o espírito de idolatria da cidade. Ele era de gente que tinha grana, comprou um helicóptero, alugou um helicóptero, e ungiu a cidade, e voou em cima da igreja católica, e jogava óleo. Está repreendido o catolicismo, o espírito de idolatria, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Vocês conhecem Bandeirantes? Tem o maior santo do Brasil. Depois que ele ungiu o santo e repreendeu, ele desistiu de viver, pegou depressão. Um filho entrou nas drogas, se afundou. O outro filho virou ateu e ele entrou em depressão, desistiu de viver, escolheu morrer. Construíram o maior santo do Paraná, os caras peregrinos, um santinho que era assim. O negócio, você chega a 20 km de Bandeirantes, você já vê aquele negócio enorme, aquele demônio enorme. Aí eu brinquei com a Renata, porque a família dela era da igreja, eu falei, nossa, fala para o pastor ungir, repreendeu o cartão de crédito aqui, quem sabe crença de conta desse jeito aqui. Foi o contrário do que ele falou. Mas cresceu porque o bicho deprimiu de um jeito que não quis mais viver, pegou mal para ele na cidade. Porque fez o que não foi chamado para fazer. Olha o que o texto manda a gente fazer, como que eu luto. Versículo 13. Vistam toda a armadura. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, para que possam permanecer no dia do deserto, permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo o cinto da verdade, vestindo couraça da justiça, tendo os pés calçados de prontidão no evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Olha as armas. De todas, tirando uma, todas são de defesa.
é o cinto da justiça, a couraça da justiça, o cinto da verdade, é proteção, é o calçado de proteção do Evangelho da fé, da paz, é o capacete de proteção, nada de ataque, de defesa, são armas de defesa. Deus nos deu arma de defesa, salvação, paz, justiça, verdade. Quando você vive na verdade, quando você é salvo, você está protegido. Só tem uma arma de ataque, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, como que a gente resiste a Satanás? Justiça, verdade, salvação, evangelho. E se eu vou atacar, palavra de Deus. Eu sou filho de Deus, Satanás. Meu maligno não me toca. Em todas essas coisas, você está passando por isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Coraça da verdade, o princípio da verdade, toda a justiça. Ele me amou. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É palavra, é palavra, é palavra. Orando em todo tempo, declarando a palavra de Deus. Declarando a palavra de Deus no deserto, no meio das lutas, e assim. Ele tenta uma, ele tenta duas, ele tenta três, ele fala, aqui não vai dar para atacar, porque esse menino está revestido da verdade, da justiça, do Evangelho, e me machuca quando ele lembra a palavra de Deus. Então, quer saber? Eu vou fugir desse aí, porque esse aqui eu não posso. Ele adora quando encontra um bestiado que quer lutar com ele. Mas ele detesta um crente que se ajoelha no chão, no meio da luta, e declara a palavra. Este tem Satanás fugindo deles, e o deserto acaba. O anjo lhe serve, pois essa é a promessa do Senhor. Reinar com ele. Nós temos um Deus vitorioso, como a gente cantou aqui, um Deus que venceu na fé, e nos fez ser co-participantes dessa vitória por meio do seu sangue. Queria pedir para o Milton servir aqui a ceia, pegar uma para mim. Nessa noite nós vamos celebrar exatamente isso. Nessa noite e em todas as noites nós celebramos a vitória. A vitória que foi dada por Deus a você. Você não é vitorioso porque você é bom. Você não é vitorioso porque você faz tudo direito. Você é vitorioso porque você está em Cristo. E aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Aquele que está em Cristo se torna, juntamente com Ele, vitorioso. Colossenses capítulo 2, versículo 5. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, vencendo sobre eles na cruz. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu Satanás naquela cruz e nos incluiu nela com ele. É isso que nós celebramos aqui. O que nós celebramos aqui é que quando Jesus morreu naquela cruz, nós fomos crucificados com ele e morremos também. E que quando Jesus ressuscitou da morte, nós fomos ressuscitados com ele também. E agora nós desfrutamos da sua vida. Versículo 12 diz: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Você foi sepultado com ele, e com ele fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Já viu a expressão aqui se faz, aqui se paga? Aqui se faz, aqui se paga, e por toda a eternidade vai pagar. Cada pecado
que você cometeu, você tem que pagar. Você peca, então um demoninho anotando, olha lá. Olha, mais um. Mais outro. Mais outro. E vai fazendo uma escrita, que vai dar um rolo da eternidade. E o que o diabo quer é nos acusar. Você é um filho de Deus, meu filho, você é um miserável. Você é um pecador, olha aqui, olha a tua semana aqui, ó. Vou dar um rolo pra você. Só essa semana, ó, começou segunda. Olha a terça-feira, olha a quarta-feira. E começa a te acusar. É por isso que você está passando o que está passando. É por isso que está no deserto. Olha o teu rolo de pecado aqui. Mas é nessa hora que você devia entender e crer de uma vez por todas que aqueles que depositaram sua fé em Cristo tiveram todo esse escrito de dívida pago há 2000 anos atrás, naquela cruz. É hora de você responder: ok, Satanás, mas ele cancelou a escrita de dívida e removeu pregando na cruz. Jesus pegou a tua história de dívida, pegou o papelzinho na mão de Satanás e pregou. Puf! Está pago, está consumado. O pecado de Mateus está pago. E Deus é justo, Deus não recebe uma conta 2 vezes. Que tipo de Deus é esse? Você paga o boleto na Caixa Econômica Federal, tua mulher não sabe, pega o boleto, vai na lotérica e paga de novo, o banco não recebe, isso é injustiça. Nenhum banco recebe a cobrança 2 vezes do meu boleto. Se você morreu com Cristo e ressuscitou com Ele, a tua dívida foi paga. E agora você participa da sua vida não porque você merece, porque você não merece. Por isso que é arrependimento. Você recebe porque Ele o fez merecedor em Cristo Jesus. Agora está escondido nele. E agora no mundo espiritual Deus olha para você e não vê o Milton, porque se visse o Milton, meu Deus, Deus vai falar: não. Se me olhasse para o Mateus, vem coisa horrível, meu Deus. Mas eu estou escondido em Cristo, então quando eu chego diante de Deus, eu tenho fé e ousadia para chegar no Santo dos Santos por um novo e vivo caminho do seu sangue, porque Ele olha para mim e vê Jesus. Essa é a maior vitória do crente. Então Ele olha para mim pela graça, misericórdia e fala: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você entende isso? Se você se arrepende e desconfia de si mesmo, e agora deposita a sua fé em Deus e a sua confiança nele, você é um filho amado em quem Ele tem prazer. Ele olha para você e vê Jesus. Mas você está falando isso, pastor? Então eu não tenho que viver em santidade, eu não tenho que abandonar meus pecados? Com certeza tem, mas não é você que vai fazer. É Ele que vai fazer em você. Ele opera em você, tanto querer e o realizar. Ele vai realizar. Aquele que começou a boa obra na cruz, vai deixar no meio do caminho? Não. Ele é fiel para completá-la até o dia final. Ele vai cumprir. Então você não tenta cumprir. Você se entrega para que Ele cumpra através de você. É difícil entender isso, porque esse texto aqui parece ser muito claro. Vou continuar lendo para você. Versículo 16. Portanto, não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas, ou dos dias dos sábados. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Essa festividade aí é sombra. A real é Cristo Jesus em vós, esperança da glória. É isso que importa. Então, não permita que ninguém tenha prazer numa falsa humildade, adoração de anjos, e os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Você já viu alguma coisa assim? Olha, eu estou vendo, tem um anjo aqui, o cara tem uma visão, ele conta cada detalhe, e nessa visão o Senhor me falou que você agora não pode comer essa comida aqui, que você não pode usar esta roupa aqui, que você não deve chegar ali, que você não pode fazer aquilo, aquilo outro, e num detalhe absurdo, no orgulho do seu coração, está escrito
acontecendo hoje, mas já faz 2000 anos que está escrito. Se você usar essa roupa, você vai ser santo e vai para o céu. Se você comemorar essa festa, se você guardar esse dia, se você tomar essa bebida, trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido nos seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que é que vocês estão como se ainda pertencessem a Ele e se submetem a essas regras? Vocês não morreram para o mundo, por que se submetem a essas coisinhas? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso. Elas valem 2000 e não valem 2100. Elas valem 1700 e não valem 1800. Essas coisas perecem pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Fui pregar nos índios, cheguei com a roupa. Nós plantamos aquele projeto. Eu estava lá quando plantou o projeto. Eu estava tocando violão, meu pai cantando. Índio, nem roupa usava. Fui pregar. Chegou o cara para mim, um pastor que está agora no ministério, que eu estava ajudando a sustentar. Seu pastor? Sou. E você se veste assim? Como é que o pastor se veste? Como ordena a palavra de Deus. Cadê o teu vestido? Não. O pastor se veste com terno, gravata. A palavra de Deus falou isso. Terno e gravata foi inventado na Inglaterra 1750. A palavra de Deus foi escrita 2000 anos atrás. É isso mesmo que está me dizendo, pastor? Aqui sem terno você não prega. Ok. Meu pai pregou num lugar com uma benção e pregou, daí falando assim: olha, pastor, foi uma benção, só faltou o terno. Ele falou assim: então semana que vem eu mando o terno e fico em casa. O outro pastor fez uma lagoinha, falaram do terno, tinha que pegar com o terno, esqueceu o terno, levaram o terno, jogaram nas costas dele, que o terno não. Falou: sem terno você não prega. Ele pegou uma cadeira, botou no púlpito, jogou o terno na cadeira, sentou no banco e gritou: prega, terno! Prega, terno! O terno não pregou, ele levantou e falou: já que o terno não prega, prego eu e Cristo em mim. Você não tem que se investir de coisas externas para ser de Deus. A vida de Deus flui de dentro para fora. Aquele que crê em mim, no seu interior fluirá um rio de águas vivas. E Deus vai te transformando de glória em glória. O princípio é da decência. Se vestir com decência e ordem, sim, mas não inventa não, você sonhou, o problema é teu. Essas coisas se baseiam em ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com uma pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Usa a roupa bonitinha, mas por dentro está podre, sepulcro caiado. Cumprimento a paz do Senhor, para que você morra. Paz do Senhor, varão valoroso. Mais vale um bom dia sincero do que uma paz do Senhor falsa. O que vale é o coração transformado e a vida transformada de Deus, por meio dele. Não permita, irmão, não caia nessa, mas deixe ser fluido. Nós comemoramos o sangue de Jesus. O sangue de Jesus o sangue é o símbolo da vida. Se você é participante do sangue, significa que a vida de Deus está fluindo em você. E se a vida dele está fluindo em você, você vai ser transformado. Nós comemoramos ali o pão. Significa que agora você é corpo de Cristo. Que as suas mãos são mãos de Deus. Os seus pés são os pés de Deus. A sua boca é boca de Deus. E os seus olhos também. Então presta atenção no que você vê. Seus ouvidos são ouvidos atentos de Deus, espalhados nessa cidade. O corpo de Cristo para abençoar essa cidade. Então, se você crê nisso, eu quero convidar você a se colocar em pé. Se você crê que essa obra foi feita de Deus, por Deus, em você para Deus,
olhos. Feche seus olhos. Descanse nele. Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo que foi dado por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Em memória do corpo esmagado de Cristo no seu lugar. Coma do pão. Semelhantemente, ele pegou o cálice e disse: você não precisa dar o sangue não, porque esse é o meu sangue que foi dado por Deus. Você não paga o preço, eu paguei o preço. É melhor obedecer do que sacrificar. Tem gente que gosta de sacrificar na pretensa religiosidade porque não quer obedecer. Sacrifica a oferta, sacrifica a família, sacrifica o tempo, sacrifica o estômago, quando o que importa é obedecer. Nem só de pão viverá o homem, mas a palavra que sai da boca de Deus. Então já paguei, esse é o meu sangue que foi dado por vós. Fazer isso em memória de mim, porque Pedro diz: trazer à memória aquilo que traz esperança. Se for para pensar no que você fez, não tem esperança nenhuma. Mas nessa noite eu me reúno naquilo que ele fez. E é na esperança daquilo que ele fez que eu tenho a esperança que ele vai fazer muito mais em mim. Porque se depender de mim, eu não tenho condição nem de ministrar esse culto. Eu não tenho palavra para dar todo domingo. Eu não tenho condições de amar seu marido como eu tenho que ser. Eu não tenho condições de ser o filho ou o pai que eu tenho que ser. Mas eu tenho a esperança de que a vida de Deus está fluindo em mim. E Deus é amor, e o amor de Deus vai inundar o meu coração, e Ele vai me transformar, e eu vou transbordar, e o meu cálice vai transbordar, porque corre nas minhas veias o sangue de Cristo Jesus. E eu e você somos filhos de Deus. Ainda não parece não, mas vai crescer. A graça não é um atestado para você fazer o que você quer. A graça é a garantia de que ele vai te transformar. Você já viu um filhote de águia quando nasce? Um negocinho careca, feio, sem pena, sem asa, não voa, é ridículo. Você olha para a águia e fala: aquilo é uma águia. Isso aqui não, isso aqui não é uma águia não. Você olha para uma árvore frutífera que está nascendo, não tem tronco forte, não tem galho forte, não tem fruto, mas isso aqui não é uma macieira não. Está nascendo, está brotando. O que eu aprendi de Deus é que você tem que permanecer nele. E se ele te disse que você é um filho de Deus, você é um filho de Deus. Amém. As suas asas ainda não cresceram, as suas penas ainda não brotaram, você não voa alto ainda, mas você é um filho de Deus porque ele falou. Então permaneça na videira, e a seiva da sua vida vai fazer você frutificar. Permaneça nele, e a seiva da vida de Deus vai fluir dentro de você, e no tempo certo você vai frutificar. De até aqueles que duvidaram vão olhar para você e falar assim: esse cara é um filho de Deus. Então, em memória do que ele fez, e na fé do que ele está fazendo, e na expectativa do que ele vai fazer, bebamos o cálice.